E já vamos imediatamente, dando prosseguimento aos nossos trabalhos, convidamos agora para compor a quarta mesa redonda, cujo tema é a formação dos engenheiros, muito próxima ou muito longe do mercado, os senhores Mário Cavaleiro Fernandes Garrote, uma salva de palmas, por favor, é diretor da Escola de Engenharia Mauá. O senhor Luiz Gonzaga Bertelli, presidente executivo do Centro de Integração Empresa-Escola. O senhor Luiz Gonzaga Bertelli pediu um obséquio ao moderador que ele seja colocado em primeiro lugar na sua apresentação, porque ele tem um compromisso urgente em seguida. Vamos chamar o professor José Roberto Cardoso, diretor da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Como relator, o senhor Marcel Mendes, vice-reitor do Instituto Presbiteriano Mackenzie. E como moderador, José Roberto Bernasconi, presidente do Sinaenco São Paulo. Mais uma vez, lembramos, por ocasião dos debates, todas as perguntas deverão ser encaminhadas por escrito ao moderador do painel. As recepcionistas estarão nas laterais do auditório para encaminhá-las. Passamos a palavra ao moderador, José Roberto Bernasconi. Muito boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui nesta condição de poder, de alguma forma, procurar intermediar, organizar um pouquinho aqui as conversas com três ilustres apresentadores e com o Marcel Mendes, vice-reitor do Instituto Presbiteriano Mackenzie, como relator. Então, eu queria saudar a presença aqui do meu diretor da Escola Politécnica, José Roberto Cardoso, meu xará, da minha escola de origem, Marcel Mendes, o Mário Garrote, da Escola de Engenharia Mauá, e meu colega também de Fiesp, Luiz Gonzaga Bertelli, presidente do CIE, Centro de Integração Empresa e Escola. Bom, como já foi dito, o nosso painel vai tratar da formação dos engenheiros. Ela está muito próxima ou muito longe do mercado. Nós tivemos nas sessões, 3 sessões que antecederam esta aqui, colocações muito interessantes, provocações, algumas manifestações assustadoras. Nós já estamos com 2 a 3 graus de aquecimento contratados, talvez consigamos fazer alguma coisa. O nível dos oceanos vai crescer, os engenheiros não só têm que projetar e construir, levando em conta as condições atuais, mas o fato de que o nível dos oceanos aumentando, os terrenos serão invadidos. Então, são desafios complicadíssimos. E, além disso, nós temos alguma coisa de mais curto prazo, que nós vamos fazer perante as demandas atuais, né? Então, eu acho que a gente bloqueia um pouco essas visões mais apocalípticas, ainda que com uma boa probabilidade de ocorrerem, e eu acho que nós temos que focar no nosso problema atual. Nós temos que responder ao mercado, ou nós temos que trabalhar as jovens vocações que se aproximem da engenharia, das carreiras tecnológicas, em particular engenharia, para prepará-las para o que der e vier. Elas têm que ter uma base fundamental, ou vamos responder ao mercado. Este painel se propõe a responder isso ou trazer reflexões que nos ajudem a pensar esta questão. Como já foi dito aqui pelo João Ernesto Figueiredo, o nosso colega Luiz Gonzaga Bertelli, em função de um compromisso, uma outra palestra com a qual ele está comprometido agora para as 18 horas, ele terá a prioridade com a concordância dos companheiros de mesa, para que ele possa atender aqui a nossa demanda e também aquela com a qual já se comprometeu. Então, por favor, Bertelli, os tempos são para os expositores de 20 minutos. Mas, se alguém conseguir economizar um pouco de tempo, agradecemos antecipadamente. Será bom para até poder interagir mais com a plateia e depois para a sessão de encerramento, já que nós estamos, com relação ao cronograma, com 50 minutos de retardo. Por favor, Bertelli.
demais participantes deste auspicioso evento, senhoras e senhores. Eu vou procurar limitar nesses 20 minutos que nos foram concedidos essa questão da formação de recursos humanos e a formação de engenheiros para as empresas brasileiras, se nós, no caso, estamos próximos ou muito longe dessa realidade do mercado. Havíamos preparado também antes alguns quadros de uma questão que nos incomoda bastante neste país, que são os desmandos administrativos, e principalmente nos últimos dias essa questão da corrupção brasileira, que, em face de alguns números levantados nos periódicos de maior circulação do país, já se apresenta como 85 bilhões de reais por ano. E nesses quadros que nós deteríamos durante uns 10 minutos, queríamos mostrar aos senhores, aos professores presentes, aos ilustres engenheiros, que grande parte dos problemas, ou quase a totalidade dos problemas, normalmente as questões educacionais que afligem tanto todos nós, porque sem boa educação nós não teremos um país desenvolvido, um país dos nossos sonhos e das nossas maiores admirações, de nossa maior admiração, estariam resolvidos se nós tivéssemos uma máquina mais azeitada, e se nós não tivéssemos essas perdas fantásticas para a corrupção e coisas incríveis que se levantam hoje, não é? Nós estamos com 40% do PIB brasileiro em impostos, mas, lamentavelmente, por falta de gestão, não se consegue zerar o déficit público, não é? Gasta-se mais hoje com aposentados do que com as crianças e jovens nos seus processos educacionais. Pegamos aí o finalzinho do painel anterior, de uma questão como diretor da infraestrutura da Fiesp, nós estamos sempre refletindo sobre isso, não é? Nós geramos energia elétrica pelo método mais barato do mundo e a entrega ao consumidor por um dos mais altos preços do planeta, com uma tributação já da ordem de 50% na conta da luz. Nós temos um sistema em que, para cada real efetivamente pago de salário, o empregador despende R$1 em encargos e impostos. Então, se eu contrato uma secretária seletista por R$2.000, estou recolhendo mais R$2.000 na forma de encargos sociais e tributários, segundo aquilo que o professor Pastore comumente publica, aquela tabelinha que todos podem ter acesso entrando lá no site dele. Tem a legislação tributária mais confusa e injusta do mundo civilizado. E vai daí para frente. Mas, enfim, nós vamos saltar isso e para nos limitarmos ao nosso tema, com considerações sobre a educação brasileira. Ora, nós temos hoje, neste país, uma situação bastante aflitiva, não é? E precisamos realmente reagir. Eu me lembro aqui nos anos 75, neste auditório, quando começamos as primeiras discussões do Plano Nacional do Álcool, onde eu fui bastante envolvido, reuniões coordenadas pelo saudoso engenheiro Celestino Rodrigues, que depois culminaram no Plano Nacional do Álcool, onde eu fui o responsável pela redação do primeiro documento que se chamava Fotossíntese como Fonte de Energia. E houve uma decisiva participação desta casa e do engenheiro brasileiro. Então, fica aqui até a provocação. Pois bem, na conjuntura nacional, hoje, a cada ano a corrupção está roubando dos cofres públicos brasileiros a exorbitante quantia de 85 bilhões de reais. Esse montante seria, como já dissemos, o mais do que suficiente para resolver os principais problemas do país e acelerar o nosso tão desejado desenvolvimento sustentável. Mas o que se vê hoje como uma triste rotina são políticos desonestos embolsando esse dinheiro para enriquecimento pessoal e o financiamento de campanhas sob seu partido. Bem, ditas essas considerações iniciais, nós já vamos entrar dentro do nosso tema que nos foi proposto. A questão da preparação adequada de engenheiros para o desenvolvimento sustentável está muito ligada à atual situação da educação brasileira. Hoje, um aluno brasileiro ele é submetido a somente 115 dias letivos de aula. 115 dias letivos de aula, efetivamente.
É preciso, e aqui não precisam copiar, não os asiáticos, como nós vamos falar, logo mais, ou os vizinhos chilenos, que nós tenhamos pelo menos 6 horas diárias no mínimo. Hoje são 2 horas e 30 minutos diárias submetido a um jovem brasileiro nas suas escolas. 32% do tempo em sala de aula são gastos com chamadas e questões disciplinares em prejuízo dos conteúdos curriculares. O Ministério da Educação aprovou a compra de um livro. Os senhores devem ter tomado conhecimento, outra vergonha incrível, denominado Por uma Vida Melhor, que foi adotado por 4.200 escolas públicas brasileiras. 500.000 exemplares foram editados com recursos do Tesouro Nacional. No livro mencionado, vem lá uma clássica e demagógica exploração de expressões populares. Ipsis literis. Entre elas, nós pega o peixe. Ou os livros ilustrados mais importantes estão emprestados. Desta forma, propaga-se que, ao invés da norma culta, que é exigida para um povo civilizado, poderíamos adotar a norma popular da língua portuguesa. E quando um aluno assim despreparado for levado a um teste de concurso, daí esse índice de 90% de reprovação hoje dos advogados recém-formados da ordem, ou de emprego, será logo discriminado, não é? Quer dizer, os jovens hoje, os futuros juízes, os futuros promotores, os futuros advogados, os futuros contadores, estão sendo reprovados não nas matérias exigidas na sua especialização, mas estão sendo reprovados que não sabem mais escrever, entendeu? Não conseguem elaborar um mero texto, não é? Quando exigido. Pois bem, há 30 anos, como sabem, senhoras e senhores, o Brasil e a Coreia do Sul tinham níveis absolutamente similares de riqueza hoje e pobreza. Hoje, graças ao investimento em boa educação, o tigre asiático é 3 vezes mais rico. Cerca de 20% da população brasileira, como depois nós estenderemos o tema, não sabe ler, escrever ou compreender um mero texto básico. E conforme a OECD, entre 57 países pesquisados no mundo, os adolescentes brasileiros de 15 anos ocupam o 53º lugar em matemática, 52º lugar em ciências e 48º lugar no vernáculo ou na literatura do nosso país, a língua portuguesa. Na faixa etária dos 16 aos 20 anos, conforme o IPEA, o desemprego triplicou hoje. O desemprego está acentuado nessa faixa da juventude dos 16 aos 20 anos. A ilusão do emprego a qualquer custo levou muitos jovens a abandonarem precocemente a escola. Na faixa etária de 18 a 24 anos, conforme a última pesquisa do IPEA, somente 13% chegaram às universidades. Isso é muito pouco para um país que precisa ter profissionais capacitados. Temos 5 milhões de jovens desempregados e 50% dos que obtêm o trabalho não conseguem ter a carteira assinada, CLT, na faixa de 18 a 24 anos. E o Brasil detém a 12ª posição mundial dos países que têm mais crianças hoje fora da escola. Todos nós temos saudades, né, das normalistas, das escolas normais, com o seu qualificado corpo docente. Quem não se lembra das escolas normais, das nossas professoras que tínhamos nos ginásios do Estado e das escolas normais? Os grandes educadores brasileiros passaram todos eles pelos institutos de educação, o que não acontece hoje, pelo menos com a mesma frequência. Lê-se cada vez menos no Brasil e escreve-se muitíssimo mal, porque quem não lê não consegue escrever bem e não consegue raciocinar. O resultado é deprimente, como mencionamos, assinalados pelos exames da Ordem da B, a Ordem dos Advogados e dos concursos públicos. São os altíssimos os índices de reprovação dos exames de suficiência. Nos vestibulares, no entanto, o texto já vale 50% das provas da segunda fase. E o jovem não consegue, ele passa em física, passa em matemática,
e não consegue passar na língua vernácula. Pois bem, conforme o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, editado pela Academia Brasileira de Letras, da ABL, nós temos 400 mil verbetes. É uma língua rica. É uma das línguas mais faladas em todo o mundo, com 240 milhões de falantes e perto de 200 milhões aqui entre nós, no Brasil. E é preciso, portanto, a valorização do nosso idioma, o que, lamentavelmente, por falta de política educacional, não está acontecendo. A outra questão é no tocante à formação dos nossos professores. É sabido que quem ensina sempre aprende. É uma realidade incontestável. O professor brasileiro deve ensinar hoje o que não aprende na escola. Outra triste realidade, tem que ensinar aquilo que ele não aprendeu. O conhecimento dobra a cada 5 anos, conforme prova a ciência. Aí é que entra o papel do professor e a sua responsabilidade crescente, o que também não está sendo exercido pela fantástica maioria dos professores brasileiros. O índice de leitura no Brasil é insuficiente, menos de 2 livros por habitante por ano. Nós somos chamados por uma multinacional para fazer a seleção de 25 futuros gerentes dessa multinacional. O primeiro teste a ser aplicado era, entre os universitários presentes, a maioria deles de todas as escolas com conceito A de administração, engenharia, economia, é quantos deles liam sequer um jornal por dia. Pasmem os senhores e as senhoras, 90% dos universitários que estavam sendo submetidos a esse teste para futuros gerentes da multinacional não liam sequer um jornal por dia. E aí perguntamos, mas o que vocês leem? Nós lemos a consolidação do noticiário na Veja no final de semana. E os outros diziam, não, eu assisto o Jornal Nacional toda noite, como se isso fosse suficiente para orientá-lo. Então, 90% da classe foi reprovada de plano, porque essa empresa queria que esses jovens que estivessem tomassem um pouco de conhecimento da realidade dos países que nos cercam, porque se tratava da seleção de 25 vagas de engenheiros para postos em empresas nos países vizinhos. Bom, ainda há um outro detalhe, o livro continua caro para a população brasileira, apesar da classe C estar ascendente. Falta estímulo na escola e no lar para o gosto pela leitura. E quando se vê o que fazem hoje os asiáticos, no Japão, antes de dormir, os pais ou as mães leem livros para as crianças, antes que elas adormeçam, para infundir nessas crianças o gosto pela leitura. A leitura é essencial para que se escreva melhor. O jovem brasileiro não lê mais. E como não consegue não ler mais, não sabe mais escrever. Entendeu? Essa é a triste realidade. Bem, quando se completa também a questão do analfabetismo, essa é uma enorme chaga que nós temos aqui, que nós não conseguimos que ela cicatrize. Nós temos 16 milhões de analfabetos e 50 milhões de semi-analfabetos, que são aquilo que os pedagogos chamam de analfabetos funcionais. São aqueles que aprenderam a ler e escrever, mas por falta de acesso aos textos, por falta de serem convocados a escrever, eles esquecem tudo o que aprenderam. Fazem uma leitura mecânica, considerações sobre a educação brasileira, mas não sabem o que aquilo quer dizer. Então, como é que nós podemos melhorar a questão da segurança no Brasil? Como poderemos melhorar a questão da eleição dos nossos políticos se nós temos uma população dessa ordem analfabeta? E acabar com o analfabetismo é uma questão de vergonha. Todos nós podemos ser alfabetizadores. Não é preciso que tenham salas especiais, entendeu? Ao ar livre, nos salões de festa dos clubes, nos salões das igrejas, nós podemos montar salas de aula para alfabetizar. Bom, e aí vem já uma primeira preocupação. Nós poderemos alcançar determinado momento na conjuntura brasileira em que o desenvolvimento econômico se tornará insustentável, devido exatamente à precariedade educacional e os baixos índices das nossas escolas. A situação do magistério é dramática, baixos salários pagos em todos os níveis, a perda ostensiva do status, né? O jovem vai, agride o professor em plena aula,
se comparado à categoria com o que acontecia há 50 anos. Apenas 2% dos brasileiros que concluem o ensino médio buscam como primeira opção o curso de pedagogia. Ninguém mais quer ser professor nesse país. Não é? 2% de todos os jovens que estudam querem ser futuros professores. Quer dizer, um enorme desencanto pela carreira. A escolaridade média da população brasileira ainda se encontra bem abaixo dos 8 anos, que seria o mínimo tolerável pela Constituição Cidadã de 1988. Para os 20% mais ricos, a escolaridade média supera os 10 anos. 20% os mais ricos da população supera 10 anos, enquanto os 20% mais pobres da população não chegam aos 5 anos de escolaridade. 5 anos de escolaridade. Dos 130 milhões de eleitores brasileiros que elegeram a presidenta, cerca de 60% são formados por analfabetos funcionais ou pessoas que não completaram o ensino. Dados do próprio MEC comprovam que 25% dos que completam a 4ª série hoje continuam analfabetos, sem condições de ler, escrever e interpretar textos de forma autônoma. Precisa ter alguém ao lado que interprete o texto, que não consegue interpretar. Bom, a verdade é que a porta de entrada para o mundo do trabalho está completamente aberta no Brasil hoje, para todos os jovens que estão matriculados em escola do nível médio, técnico e superior. Pois bem, nós temos o estágio e o aprendizado. O estágio é regido, como sabe, por uma lei federal 11.788, que reforça o caráter pedagógico e garante isenção de encargos sociais e trabalhistas. O governo, quando aprovou a reforma da legislação do estágio, ele fez uma renúncia fiscal às empresas e uma renúncia fiscal também à pessoa física, que agora pode contratar estagiário, e a contratação consiste numa dispensa de todos os encargos sociais e trabalhistas quando se contrata um jovem para o estágio. Bom, esse estágio, então, é regido por essa lei federal e 90% hoje dos professores pesquisados destacam que os estagiários melhoram o rendimento em sala. Nós sempre tivemos dúvidas sobre essa estatística. E hoje está se comprovando que, apesar das dificuldades que o jovem tem de fazer os estágios, os melhores alunos das escolas superiores brasileiras são estagiários. É aquele que ocupa todo o seu tempo disponível nas suas práticas operacionais, aplicando em aula o que aprende em ambiente corporativo. E a outra feliz evidência é que perto de 70% de um jovem que faz estágio hoje, após o seu término de estágio, os 2 anos de período que a lei estabelece para o estágio, são contratados pela CLT, passam a ser efetivados nas organizações. Pois bem, um outro estudo que nós fizemos lá, em um levantamento, está mostrando que 1 em cada 4 engenheiros formados no país sai de faculdades consideradas inadequadas e, portanto, são recusados pelas empresas quando encaminhados. Nós estamos, em média, mandando 5 estudantes de engenharia para cada vaga aberta. A empresa devolve, às vezes, os 5, ou fica com 1 e devolve 4, porque não tem condições para atender às exigências da empresa. Traduzindo para os números sinalizados pelo estudo, 6.300 dos 24.900 futuros engenheiros estavam se graduando em cursos com nota 1 e 2, as mais baixas na escala de qualidade, que vai até 5. Bom, a outra pesquisa, que a Price, encomendada à Price, revelou que 63% dos presidentes das maiores organizações brasileiras temem um apagão de mão de obra. O país precisa institucionar práticas de inclusão profissional de jovens, capacitação de jovens, treinamento dos jovens. No Brasil, a necessidade de ação é premente, e o preço da omissão será a concretização das previsões da UiT, mais uma geração de oportunidades perdidas nesse país. Pois bem, a escolha da profissão. A escolha da profissão é um dos momentos mais importantes da vida de um jovem, e muitas vezes definirá o estilo de vida que o estudante terá no futuro. Essa é uma questão muito pouco cuidada por todos nós, né?
Trata-se de uma decisão difícil, pois ocorre na adolescência ou no início da idade adulta, quando o estudante ainda é totalmente inexperiente no tocante à escolha de sua profissão. Hoje, 50% do jovem universitário abandona seu curso no segundo ou terceiro ano dele. O êxito já é da ordem de 50%, porque a escolha não foi efetuada mediante testes prévios, mediante esclarecimentos sobre o que consiste a profissão. E as dificuldades tornam-se cada vez mais crescentes diante dessas opções dos cursos e carreiras que existem no mercado. Pois bem, no entanto, nós temos uma pletora de novas carreiras. Hoje, há quase 1.200 carreiras que são classificadas pelo MEC. Grande número de carreiras surgindo a cada ano em decorrência da complexidade do mercado e da própria evolução da sociedade. Mas o que nós estamos verificando é que as profissões clássicas, elas continuam a dominar a preferência dos estudantes e abrir quantidades expressivas de oportunidade de estágio, aprendizado e trabalho. Por exemplo, entre elas, a engenharia, que vai ser objeto aqui de nossas rápidas considerações. Vale lembrar ainda que as especialidades dentro dessas graduações, elas estão se renovando para atender às demandas da vida moderna. Pois bem, aí estão hoje as profissões mais solicitadas pelas empresas no Brasil, neste ano. Aquilo que nós chamamos profissões da moda. Administração de empresas liderando, engenharias logo em seguida, direito, comércio exterior, tecnologia da informação, educação física, publicidade, jornalismo, arquitetura, urbanismo e turismo. Caberia aqui um rápido comentário de cada uma delas, e as possibilidades do mercado, mas em face da limitação do tempo eu vou polir. Agora, por outro lado, há uma evidência que sempre estamos mantendo mercados promissores para profissionais competentes. Esse continua tendo espaço. E mais que um diploma, o conhecimento, é preciso buscar a capacitação profissional e estar aberto para novas opções de trabalho. Mas a situação não é fácil. O jovem estudante tem que buscar um conhecimento amplo, ser um bom aluno na teoria, na faculdade e na prática, por intermédio de estágio e treinamento. Bom, aqui nós fazemos um resumo de como a questão da engenharia está sendo conceituada, e eu vou pular também, em face da nossa limitação do tempo, mostrando que as vagas de estágio elas crescem, aí a última posição do nosso ranking. No Grande São Paulo, nós abrimos 1.132 vagas para estudantes de engenharia. Maior valor da Bolsa Auxílio para 6 horas, entre 4 e 6 horas de estudante de engenharia é da ordem de R$ 3.200. Nós achamos esse valor alto, porque inflaciona, de certa forma, o mercado. Isso aí é a transferência de estudante de engenharia para o setor bancário ou financeiro, que remunera muito melhor do que as indústrias, área de serviços e comércio. E as vagas abertas em outros estados, 1.360, com maior valor da Bolsa Auxílio concedido para estudante de engenharia, na ordem de R$ 2.700. Aqui os senhores podem ver os 30 maiores contratantes nos últimos 3 meses de São Paulo. Prefeitura de São Paulo liderando, depois Banco do Brasil, Itaú Unibanco. Veja o engenheiro sendo chamado para atividades ligadas ao sistema financeiro e bancário. Itaú em terceiro lugar, Cirela, Braskem, Banco Bradesco e assim sucessivamente. Depois posso deixar essa relação. Bom, o que se vê também, cada dia, que a carreira técnica está alta. Ela está em alta no mercado de trabalho, principalmente nas áreas de tecnologia e infraestrutura, justamente as que mais ficaram reprimidas durante a estagnação econômica das décadas de 1980 e 1990. Há empresas lá na Fiesp que já estão trazendo engenheiros chineses, sabem, as senhoras e os senhores, né? Para o setor siderúrgico e setor têxtil, pagando em euros esses engenheiros chineses que vêm com mestrado ou doutorado e falando inglês fluentemente. Mas ele já começou a importar até em face das deficiências de mão de obra de engenharia de técnica para tanto. Bom, aqui me disseram que o meu tempo está esgotado, então eu só vou terminar dizendo que a carência evidente de engenheiros e de técnicos é expressa em número. O Brasil está formando 38 mil novos engenheiros por ano, segundo uma fonte, segundo a outra fonte, 40 mil engenheiros por ano, e em 2016 o mercado vai precisar pelo menos
Se nós tivermos um crescimento do PIB aí em torno de uns 4%, nós vamos precisar 80 mil engenheiros por ano. Quem tirar um diploma técnico dificilmente ficará sem emprego duramente. Pois bem, então, são essas rápidas considerações que eu teria a lhes dizer. Vamos deixar aqui a palestra na íntegra, viu, Arlindo, para divulgação, viu? E coloco-me à disposição através de e-mail ou através de telefone para responder a qualquer outra questão adicional. Muito obrigado e foi uma honra estar aqui com os senhores. Meu caro Bertelli, muito obrigado pela sua excelente palestra. Me perdoe por ter que restringir o seu tempo. Eu sei que você tem muita coisa para contar, de interesse de todos. Mas nós, a esta altura do campeonato, estamos efetivamente com o tempo curto. Mas foi muito bom ouvi-lo, muito importante suas reflexões aqui para todos nós. E fique, por favor, à vontade. Eu reitero o agradecimento por ter estado conosco aqui. 6 horas, eu tenho que atravessar a cidade. Claro, claro. Muitíssimo obrigado. E sinta-se à vontade a hora que você precisar sair. Muito obrigado.